Oiê, vamos falar de Quincas Borba? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar mais na parte do que a gente tem de perguntas possíveis e que, inclusive, para você poder entender mais da obra do Quincas Borba e do escritor Machado de Assis, eu vou falar aqui de 5 perguntas possíveis a respeito dessa obra, do que você precisa prestar atenção, que pode ser que perguntem para você. Para você poder lembrar, mais ou menos, o Quincas Borba é a história do que a gente tem de um ex-professor chamado Rubião, que ele recebe de herança de um filósofo meio maluco, de ele ficar com um monte de dinheiro, mas que ele tinha a condição de ele cuidar do cachorro que tinha o mesmo nome do que o filósofo. Ele tem toda uma teoria do humanitismo, que é uma teoria que mais ajuda quem concorda na teoria do que quem não concorda com ela, falando que a vida, ela acontecem as coisas, mas que tudo tem uma grande razão, que é o humanitas que ele precisa comer. Então a gente vai ter todo esse desenrolar de como o Rubião ele vai mudar para o Rio de Janeiro, de que tem sempre as aparências, e aí ele se apaixona por uma mulher casada, e aí depois ele vai enlouquecendo e perdendo todo o seu dinheiro, enquanto as pessoas à sua volta ou vão se dando bem na vida, ou se não, repetem o mesmo ciclo. A pessoa que sempre continuava trabalhando, muda para outro lugar para continuar trabalhando. A pessoa que fica para casar, continua ficando para casar. Então, a partir daí, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode ter, que eu acho que muito professor presta atenção e fala para os alunos analisarem, que é o que a gente tem da teoria do humanitismo. Eu acho que tem muito professor que não entende muito bem que essa teoria do humanitismo, ela na verdade não é uma teoria que tem que ser levada a sério. O próprio Machado de Assis, nesse período que estava escrevendo o Quincas Borba, ele primeiro inicialmente escreveu como um folhetim. Então a versão original do Quincas Borba não é a mesma que a gente tem quando a gente analisa a obra que depois foi editada. Não foram tantas mudanças, mas o foco e também como se escreve é bem diferente. Então a gente vai ter que o humanitismo ele é uma teoria que ele zomba dos outros ismos que estavam na época, porque o realismo se preocupa muito com uma análise da sociedade. Então tinha a teoria do darwinismo, tinha a teoria do determinismo, então muitos ismos que tentavam explicar como que a sociedade funcionava. O grande problema que o próprio Machado de Assis percebeu, e que também muitas pessoas perceberam depois, é que essas teorias, muitas das vezes, não funcionavam para poder explicar o geral. Então as pessoas estavam tentando explicar o geral com partes específicas. Então, inclusive, é o que muitas coisas que a gente vai ter dessa teoria do humanitismo é uma teoria que encaixa com uma luva pro Quincas Borba, porque ele é rico, então é óbvio que ele vai poder conseguir ter as melhores coisas da sociedade. E as pessoas que não têm, a gente tem apenas a lamentação. Essa coisa de ao vencedor as batatas, e para quem tem e para quem perde, a gente tem apenas o ódio ou a compaixão, é porque a vida é para quem vence e não para quem acha que vai vencer. Então é uma teoria que facilita toda essa organização, tanto pro Rubião que depois fica rico, quanto pro Quincas Borba que ganhou uma herança de um tio distante ao acaso. A segunda pergunta possível, que eu acho que é muito interessante, que são as partes dos traços do realismo. Tem muita gente que talvez fica muito noiada e fica muito nessa ideia de que, tipo, meu Deus, eu preciso saber de quais são os traços do realismo, mas perceber que o Machado de Assis, ele se aproveita das teorias do realismo. Então não é que o livro é inteiramente realista, mas existem muitas partes de análise de sociedade, comportamento de indivíduos, essa questão das aparências, que falam muito mais alto do que a essência do personagem, são pontos importantes para a gente poder perceber da obra. Eu acho que não necessariamente as partes mais fantásticas, como por exemplo o que a gente tem com esse enlouquecimento do próprio Rubião, e também de ele levar tanto a sério um cachorro que tem o nome do filósofo, mas analisar como que a gente tem essa obra categorizada dentro do período do realismo. Eu acho que é muito mais interessante a gente perceber que o Machado de Assis ele é menos um escritor do realismo, mas um escritor no realismo. O terceiro que a gente vai ter a dualidade do ter e do ser. É muito comum que o Machado de Assis, não só na obra Quincas Borba, mas em muitas outras obras, ele tenta mostrar que existe uma diferença entre possuir e ser uma pessoa. Então a gente vê que ao longo de toda a obra do Rubião, ele vai comprando objetos, ele vai comprando ações, ele vai comprando e gastando dinheiro, como se isso fosse tornar ele uma pessoa diferente. Ao passo que a gente vê que ao final da obra, ele continua sendo uma pessoa iludida. Ele sempre foi uma pessoa iludida. Só que a diferença do começo do livro e do meio do livro e do final do livro é o quanto de dinheiro que ele tinha. Os princípios eram os mesmos. Então a gente vai ter que essa coisa do ter e do ser, ela é muito mais bem trabalhada nessa obra. Então é interessante mesmo até analisar os nomes. Quando a gente vai ver, por exemplo, a que a gente vai ter da Sofia, Sofia é uma pessoa que ela é considerada uma pessoa inteligente. Essa é a última característica que a gente tem quando a gente vai identificar a personagem Sofia. Todo mundo olha pra ela só porque ela é bonita, e não porque ela é inteligente. E também o Cristiano
que tem como nome de Cristo, e pensar que muitas das vezes o que ele está mais fazendo é se aproveitando das relações e fazendo os funcionamentos e as organizações sociais ao contrário. Então a gente analisar essa parte do ter e do ser é muito interessante na obra como um todo do Machado de Assis, mas principalmente o que a gente tem em Quincas Borba. A quarta pergunta vai ser uma coisa um pouco mais oposta da segunda pergunta, que são os traços que afastam do realismo. Então, assim como eu falei para você, é muito comum que o Machado de Assis seja categorizado como um escritor do realismo, mas eu acho que a classificação de um escritor no realismo ela é muito melhor. Se a gente for para pensar, muitas das vezes o autor e também o que a gente vai ter como o eu lírico dentro dessa obra, ele vai interromper na narrativa para poder falar sobre outras histórias. Mas não só isso, como também tem muitas vezes que ele coloca a voz do próprio leitor ou da leitora dentro da obra. Esses são traços que se afastam completamente do que a gente tem de uma análise realista. O realismo ele tenta ser imparcial e mostrar a história de uma forma um pouco até mesmo acadêmica. Então é meio chocante porque quando você mostra o realismo e os traços do realismo para os alunos, eles ficam vendo, ah tá, porque eles são muito impessoais, ah, porque eles mostram de uma forma meio científica a sociedade. Aí você mostra o Quincas Borba, você mostra o Dom Casmurro e você mostra o Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma doideira, os alunos ficam em parafuso e falam assim, ué, mas tudo que tá falando das características do realismo, eu tô vendo que no primeiro capítulo já estão sendo quebradas. Então, perceber que essa digressão, que é esse afastamento do narrador para poder contar outra história, ou se não até mesmo um juízo de valor que ele tem dentro das personagens e trazer a voz do leitor como uma outra personagem que ele tá conversando, são traços sim que se afastam do realismo. Mas perceber, mais uma vez, que nenhum escritor é essencialmente o que a gente tem dentro de um período literário. Mas eu acho que perceber os traços que aproximam e os que afastam é importante para a gente poder perceber que, não, o Machado de Assis e nenhum outro escritor é apenas um período literário. E por fim, eu acho que uma das perguntas que muitos alunos querem fugir, que é o que a gente teria da ironia e do sarcasmo presente dentro da obra. Eu acho que a gente precisa entender a ironia e o sarcasmo sendo colocado como um comentário ou uma ação que você não espera que aconteça dado um período de momento. Então a gente percebe que a ironia ela é construída a partir de como a gente tem frases sendo colocadas ou ações que vão sendo construídas de uma forma que a gente não esperava que aquilo fosse dizer. Não é porque você tá achando graça, porque você tá dando risada. Não é esse o ponto do que tem de ironia e de sarcasmo. Mas é mostrar como a gente tem algumas ações que a gente acha meio estranho. Como, por exemplo, no próprio Quincas Borba que a gente tem aquela frase emblemática do que é muito melhor e é muito mais apreciável ver o chicote quando se segura pelo cabo. Ou seja, é muito mais legal você entender o poder quando você tem um poder dentro das suas mãos. Então várias coisas vão aparecendo dentro dessa obra de ironia, de personagens que querem ganhar dinheiro, mas não têm dinheiro, personagens que querem parar de trabalhar, mas não param de trabalhar, porque se parar não tem mais o que fazer da vida. Então a gente perceber essas informações, como por exemplo, até mesmo que eu falei do nome, a Sofia, que o nome significa uma mulher inteligente, mas a única coisa que todo mundo presta atenção nela é a beleza. Ou até mesmo que a gente percebe como a gente tinha o Rubião dando uma cantada em cima da Sofia e não funcionou de forma nenhuma, ele foi considerado como um louco, ou se não, como a gente tem também até o que a gente vai ver o Carlos Maria, que ele cantou a Sofia, só que na verdade ele estava mentindo, ele só queria dar uma cantada só para poder desbaratinar. E também até uma outra parte que era que o Palha estava vendo a Sofia dormindo, a Sofia acordou e falou assim, ah, eu sonhei que você estava morrendo. E aí o Christian do Palha gostando e tendo prazer de ver a mulher dele sofrendo porque estava sonhando que estava morrendo. Então assim, essa parte da ironia são realmente comentários e comportamentos que a gente não espera que aconteçam. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, para você poder entender, essas são perguntas possíveis que a gente pode ter. Então, assim como eu falei para você, eu vou deixar essas perguntas e também as respostas possíveis aqui embaixo dos comentários para você poder conseguir ter uma noção de como que eu construí essa pergunta e inclusive como até mesmo eu esperaria uma resposta de um aluno meu, mas entender que essas não são as únicas perguntas possíveis dentro da obra. Eu acho que essas são perguntas que muito provavelmente se perguntam por conta da fama do livro, das análises, que de muitos outros professores também perguntam e que alunos possuem dúvidas. Então eu acho que essas 5 perguntas são muito provavelmente um bom roteiro de estudo. Mas eu acho que pode ter outras perguntas. Como por exemplo, o que você teria de pergunta que você acha que seria muito interessante de perguntar, ou que você não entendeu muito bem de Quincas Borba? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Caso você esteja ainda estudando para você poder entender mais de literatura, tem meu curso também de literatura para você poder vir estudar comigo. Eu falo não só de resumos de obras, de livros,
como de vestibulares, como esse do Quincas Borba, que caiu na FUVEST, ou também de outros vestibulares que caíram na Unicamp, e também de períodos literários e outros escritores. O link tá aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR e usar o cupom para poder pagar R$40 pelo curso completo. E se você não gostou do curso, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias sem problema nenhum. E se você está estudando mais para você poder entender mais de obras, como por exemplo de outras obras que caíram na FUVEST e que vão cair, como o que tem esse caso, o Quincas Borba, tem aqui 2 vídeos para você poder ver, tanto que a gente tem de perguntas possíveis dentro de Marília de Dirceu e perguntas possíveis dentro da obra Dois Irmãos. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e te vê no próximo vídeo. Até mais!